Olá pessoal, bom dia. Aqui estamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Eu sou a professora Mariana Cunha, sou professora dos oitavos A, B e C, certo? A nossa aula hoje vai falar sobre o gênero textual, a propaganda. Bem, esse assunto é um assunto curto, porém ele se alastra assim por outros assuntos, né? E a gente já vem de uma continuação de gêneros parecidos. Então, eu vou tentar explicar e tem duas atividades no final da aula. Essas atividades vocês vão levar mais tempo para fazerem, né? Então, eu vou estar publicando esse vídeo hoje, mas aí vocês fiquem com mais tempo para poder fazerem, né? Eu acho que dá para fazer até a noite, ou então eu espero até amanhã, tá bem? E qualquer coisa eu estou à disposição pelo WhatsApp, o aplicativo de mensagens, né? No meu privado. Então, vamos lá? Bora lá. Os textos propagandísticos, publicitários, né? Propaganda e publicidade é a mesma coisa. Como o próprio nome diz, tem como objetivo principal a propaganda. Como seu objetivo é convencer, né? Toda propaganda tem um propósito de convencimento. Ela quer convencer o leitor, convencer quem está assistindo. É natural que a função apelativa de linguagem se destaque nesse gênero textual. Daqui a pouco eu vou falar sobre a função apelativa. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculada pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet, né? Agora está sendo o maior veículo de comunicação. Podemos encontrá-los também em outdoor, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô e etc. As características, né, da propaganda. Características do anúncio publicitário estão dentro da linguagem da propaganda, né? A propaganda e anúncio publicitário um entrelaça com o outro. Elas podem ser variáveis, né? Vão variando de acordo também com o veículo de comunicação e com a mensagem pretendida, né? A mensagem que se quer transmitir. Porém, sempre possui o objetivo de vender os serviços, né? Então, vai variar muito. O que é que vai ter, o que não vai ter e qual a mensagem, né? O que é que vai ter, dependendo do que ele está querendo vender. Os produtos de uma empresa para o consumidor. Então, as características principais, quais são? A linguagem verbal e não verbal. Então, eu posso ter aqui um texto, só que eu nunca vou ter um texto sozinho. Eu vou ter um texto mais uma imagem, né? Se a propaganda tem o objetivo de vender, então ela tem que mostrar o produto que ela está querendo vender, né? Eu coloquei aqui dois exemplos e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. A outra característica, um jogo de palavras, né? Um jogo de palavras pode até conter até uma ambiguidade. Mas um joguinho de palavra, porque como tem um texto escrito, esse jogo de palavras faz com que a pessoa que está fazendo a propaganda mostre domínio, né, pelo que está fazendo, e com isso consiga conquistar o leitor, né? Que o leitor, nesse caso, lê esse consumidor, né? A pessoa que ela está querendo vender o produto. E o slogan, o que é slogan? Slogan é uma frase curta, né? Que tem, assim, por moda, pegar, né? Quer que fique na moda, quer que represente a marca. Geralmente, todas as empresas, assim, de grande porte usam um slogan, usam uma frase curta, assim, de efeito, que marque aquela empresa. Então, aqui, vejamos, eu tenho duas propagandas, né? Essa propaganda aqui, não estou querendo vender produtos nem da Riachuelo, nem do Boticário. Só usei como exemplo, tá certo? Essa propaganda daqui, vamos entender, né? Eu não sei onde ela está circulando, onde ela foi veiculada. Mas eu gostaria que vocês observassem para todas as características que ela apresenta. Vejam, né? As cores, né? Na propaganda. Essa é uma propaganda que ela está com fundo preto e branco, mas está com destaque, né? Representando de que nós estamos falando, que propaganda é. Tem uma frase de efeito, né? Presentes que valem a pena. Tem o nome da marca, né? Que é uma marca registrada. E dá para a gente entender o contexto, a imagem que foi usada, né? Só aparece a perna do homem, né? Do pai.
e aparece a menina vestida a caráter. Então, isso tudo aqui é moldado, é pensado em conquistar o consumidor. A propaganda é voltada para quem vai ver ela, tá certo? Então, tudo é usado, as cores, as letras, tudo é pensado em formar um bom contexto, né? Formar uma boa amostragem para que consiga vender aquilo que está por trás da propaganda, que é um produto, tá certo? Na outra propaganda, o que é que a gente tem? Observe um cenário, né? Já tem o nome do produto aqui, né? A marca registrada. E eu tô vendo aqui um homem, né? Um pai, ajeitando o cabelo de uma mocinha, de uma menina, né? Do lado tem a frase, né? O melhor pai merece o melhor presente. Dê presentes, o Boticário. Então, observe as cores também. Imagine que tudo aqui é voltado para o interesse da propaganda. Se fosse Dia das Mães, talvez as cores fossem outras, né? Desculpa, pulei aqui. Então, essas cores assim, umas cores neutras, um pouco escura, é pensado mesmo porque é pai. Talvez fosse mãe e tivesse outras cores mais fortes, um rosa, né? Uma coisa assim. Vamos continuando. A importância da propaganda. A publicidade e a propaganda possuem um poder essencial no mercado atual, o poder de criar demandas, né? Isto é, criar um nicho de mercado, né? Isso falando em parte financeira, né? Em dinheiro, que ainda não existe, isto é, fundamental tanto para empresas que lançam constantemente produtos novos ou desejam explorar outros mercados com o mesmo produto. Então, a gente vê o quê? A gente vê a parte financeira, né? A parte do dinheiro, se valendo da língua portuguesa e de um gênero textual para alavancar uma empresa. Por exemplo, eu quero levantar uma empresa, eu quero lançar um produto novo. Então, antes de se pensar no lançamento do produto, tem que se pensar na propaganda, né? O que vai fazer no anúncio e tal, para fazer a divulgação. Como é que você vai comprar um produto se você não conhece? Então, a divulgação é que vai tornar o produto conhecido. Então, a gente vê a parte financeira se valendo de um gênero da língua portuguesa para crescer, né? Para poder se destacar. A revolução da propaganda e a sua importância nos meios digitais. A propaganda sempre possui um papel fundamental no desenvolvimento dos veículos de comunicação e sua influência na televisão, nos rádios, jornais, revistas e sites é um fator importante na comunicação de qualquer negócio. Então, eu já falei nisso na questão do negócio, na parte financeira, e já falei na questão da língua portuguesa. Agora eu vou falar na comunicação. Esse veículo de comunicação, né, o suporte aonde a propaganda é transmitida, hoje já tem aí vários veículos, mas o que está acima de tudo, o que está em maior destaque é a internet. Em épocas de pandemia, né, todo mundo em casa, como é que você vai saber de um produto novo, de um evento e tal, se não for a internet, né? E o que adianta você ter um outdoor grande, colocado assim à margem de uma estrada, se ninguém está passando por ali, né? Imagine vocês, o que adianta um cartaz grande no comércio, né? Se ninguém está indo ao comércio. Então, a propaganda nesse tempo de pandemia, ela foi intensificada mais na internet, na televisão, porque todos estavam em casa, né? No rádio. Então, esses são os veículos de comunicação em massa que conseguem abranger muita gente e todos em casa, né? Seria bom a gente pensar nisso, né? Bem, aqui eu tenho um mapa mental, né? O mapa mental resume tudo que a gente tem sobre o gênero propaganda e só pelo tamanho do mapa dá para vocês verem que o assunto não é pequeno, né? O assunto é grande. Então, gênero propagandístico é um gênero textual, porque é texto, é escrito, que caracteriza por ser feito para anunciar. Então, o propósito dele é anunciar, é vender um produto, certo? E o produto é um objeto, uma marca, um filme, um teatro, uma política, né? Até mesmo convocar uma pessoa. Então, tem funções da linguagem. Que funções da linguagem a gente pode encontrar dentro de uma propaganda, né? Olha aí a língua portuguesa de novo, né?
a gente pode encontrar a função poética, a função apelativa ou conativa e a função referencial, que são as mais usadas, né? E figuras de linguagem. Que figuras de linguagem eu encontro dentro de uma propaganda? A metáfora, né? O exagero. A antítese, que é o jogo de palavras, o trocadilho. E a metonímia, que eu posso usar uma frase de efeito. Tudo aquilo que eu expliquei como características, eu tenho aqui, que são as funções da linguagem, né? Para que serve a nossa linguagem. Bem, o slogan, né? O slogan é a frase de mais fácil memorização, resume as características do produto ou serviço. Yes, we can, just, date. Então, eu vou dar um exemplo de um slogan que pegou pela repetição, tá certo? Houve um lançamento de um produto aí da marca Garoto, que era um chocolate, como é que eu posso dizer, em formato de batom e que recebia o nome de batom, né? Recebe ainda. Então, na divulgação desse produto, né, usou-se um menininho fazendo hipnose na mãe. Então, ele botava o batom pendurado e ficava balançando assim: compre batom, seu filho merece batom. Então, foi uma propaganda ícone, né? Marcou muito. Então, isso foi a repetição e o uso de palavras. O produto se chamava batom. O menino estava fazendo o joguinho com a mãe, que era para a mãe comprar batom. Batom era o chocolate, né? Ainda tem um trocadilho, porque batom até tem um formato de um batom. E aí, essa propaganda bombou, foi um produto muito bem vendido, até hoje está no mercado, né? E ela usou várias técnicas, né? A antítese, a repetição, o slogan, né? O gênero da televisão, né? O efeito da televisão. E foi uma coisa que funcionou, que deu certo, né? Existem outras marcas também, outras propagandas que eu poderia falar aqui, mas eu acho que esse já resume o que eu estou querendo falar. Então, linguagem mais coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem do dia a dia, uma linguagem mais direta com o consumidor. Se eu estou querendo conquistar o consumidor, eu não vou estar usando palavras assim estranhas que a pessoa não conheça, né? Então, o uso de você, seu, coerência entre o texto escrito e a imagem. Então, tem que ter uma combinação entre o texto escrito e a imagem, tem que ser pensado nisso. Então, se eu quero colocar essa imagem, eu tenho que pensar no texto. Então, se eu tenho que colocar um texto, eu tenho que pensar numa imagem que se relacione, que tenha a ver. Então, destaque o benefício, argumento de autoridade. Então, recomendado por 9 entre 10 dentistas, né? Então, isso aqui é uma frase de efeito, né? Um destaque, né? Outra coisa, a merchandising. Merchandising é o comercial da televisão, que gera dinheiro. Então, a televisão dá dinheiro, né? Os comerciais, né? A rádio, o comercial de rádio dá dinheiro, o outdoor e os panfletos também. Por quê? Porque faz com que uma engrenagem funcione, né? Eu estou divulgando um produto, quanto mais eu divulgo esse produto, mais aquele produto vai ser vendido. Então, se é para vender um produto, tem que gerar ali um dinheiro, tá certo? Aquela propaganda, ela tem que ter um valor comercial, um valor financeiro, certo? Imagens marcantes por ponto focal, né? Atinge o público, né? Que é um objetivo. Então, a propaganda quer anunciar, comunicar, persuadir. Esse verbo é bem usado, tá certo? É o poder de persuasão. O que é persuasão? É o convencimento, é o poder de convencer. Conquistar, provocar, instigar, né? E vender. Faltou um S ali. E vender. O objetivo maior da propaganda é vender um produto, certo? Vamos às atividades, vamos lá? A atividade de hoje é observar a imagem e responder as questões, certo? Tem uma imagem que foi retirada da revista Veja, edição de 23/33, de 7 de agosto de 2013. Não é uma edição atual, um exemplo atual, mas faz parte de um contexto desses dias em que a gente está vivendo, tá certo? Daqui a uma semana, né? Nós temos uma comemoração importante, familiar, ainda em casa, né? Porque estamos em isolamento social.
E eu achei muito proposital e oportuno colocar essa atividade, certo? Disponível em http://veja.abril.com, acervo digital da Veja. Só que o meu acesso foi ontem, não é essa data aqui. Essa data foi de onde eu peguei a atividade, tá certo? Então, eu tenho uma propaganda, não sei se vocês conhecem a marca Lupo, é uma propaganda da Lupo. Observem as cores usadas, como eu disse, são tons neutros, né? Tem um objetivo, né? Olha que tem azul, né? Vermelho só nos cantos, porque seria a passagem da revista, né? Mas esse aqui é o meio da revista. Observe a tonalidade, o laço, o requinte, o cuidado, né? Isso é direcionado a um tipo de público. Vou observando. E olhe o texto que tem. Então, eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o texto e a imagem. Fazem um texto misto. Sua mãe pediu para botar na Veja que seu pai está precisando de meia e cueca, né? Então, eu tenho aqui a marca Lupo. A marca Lupo, ela vende produtos da linha masculina, né? E eu tenho aqui cuecas, eu tenho meias e tenho até aqui um pijama, uma camisa, né? Então, são os produtos que a Lupo vende, né? São direcionados a público masculino. Então, com isso, vocês vão observando esses detalhes que tem uma atividade embaixo, certo? A atividade é essa. Vocês vão observar o texto, né? Que é uma imagem, né? É uma linguagem mista, tem texto e tem imagem, e vão responder essas questões, tá certo? Primeira questão, qual é a data da edição desse texto publicitário? Segunda questão, qual é a data comemorativa que temos no mês de agosto? Terceira questão, existe alguma relação entre a data de publicação da publicidade e a mensagem nela veiculada, a mensagem que apareceu nela? Quarta questão, em qual revista essa publicidade foi veiculada? Qual é o público-alvo da revista Veja? Quinta questão, a quem é dirigido esse texto publicitário? Sexta questão, quais são as palavras que nos permitem inferir que esse texto se dirige aos filhos? Sétima questão, o que você pensa do slogan cueca e meia da sorte, que está à esquerda na parte de baixo da publicidade? Olha, esse apareceu aqui, olha, nesse cantinho. Só que como a imagem foi ampliada, esse texto não aparece, tá certo? Mas aparece aqui ele dizendo que isso aqui é um slogan da empresa. O slogan é aquela frase de efeito, né? Uma frase que vai marcar. Então, pense muito nesse texto aqui, nessa frase, e responda o que você acha que ele está querendo transmitir, qual a mensagem que ele está passando. Oitava questão, o texto diz que o pai está precisando de meia e cueca, entretanto, no kit Lupo apresentado, além das meias e cuecas, podemos ver uma camiseta, né? Qual a sua opinião sobre isso? Por que que aparece aquela camiseta, né? Por que que colocaram no kit uma camiseta? Nona questão, né? Você acredita que um presente deve sempre surpreender, isto é, ir além das necessidades? Então, você acredita nisso? Você acha que seria necessidade para um pai ganhar um presente desse? Ou você iria surpreender? Você iria além de um presente que ele necessite? Daria uma coisa assim que deixasse ele com a boca aberta? Atividade 2, para a gente finalizar, né? Eu quero uma produção, né? Sempre que eu passo atividade de gênero textual, né? Atividade escrita, de texto, eu sempre peço uma produção. Nunca mais pedi, na verdade, né? Eu gosto muito de fazer isso em sala de aula para eu acompanhar a produção. Mas vai aqui na atividade 2. Crie uma propaganda bem criativa para o produto abaixo. Não esqueça do slogan, que é a frase de efeito. Bom trabalho. Então, eu coloquei aqui um óculos. Essa aula foi pensada, né? Foi visualizada, idealizada, né? Pensando nessa semana, domingo é o Dia dos Pais, né? Então, eu pensei tanto na atividade 1 como na atividade 2. Então, coloquei um óculos esportivo. Eu espero que vocês criem uma propaganda, uma frase de efeito, alguma coisa para vender esse óculos, né?
pense no público-alvo, pense quem vai comprar, pense quem vai ganhar e façam aqui uma propaganda. Vocês podem fazer um cartaz ou só pegar isso aqui, acrescentar e fazer uma frase. Tá certo? Qualquer coisa eu estou à disposição. Como eu disse que a atividade ia ser um pouquinho maior, vocês têm hoje o dia todo, eu posso receber até amanhã. Tá certo, pessoal? Também estou à disposição no WhatsApp, no privado, ok? Bom trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do gênero propaganda. Na sala de aula, esse assunto eu faço dele maior, em mais dias, né? Levo muitas atividades, mas como a gente está sendo esse regime de aula remotas, né? Então, eu passei esse assunto já com as 2 atividades, tá certo? Um abraço, tudo de bom com vocês. Até a próxima aula.